Oi, Gabi, muito obrigado pela apresentação. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? É um prazer enorme estar aqui dentro do Digital Global Summit, principalmente aqui junto com profissionais que vão agregar bastante, discutindo um tema que é cada vez mais tendência, quer dizer, cada vez mais em pauta dentro das empresas. E logo depois de um ano como 2020, né, como não falar de CX? Por isso, eu quero saber, já vou começar com vocês, vou chamar os nossos participantes, estão na tela, o Michel. Está entrando. Bom, está entrando aqui. Enquanto isso, eu vou chamar os outros participantes, o Daniel Galvão, da Putz Filmes, Leandrinho Vieira, da PIC. Tudo bem, pessoal? Como vocês estão? Bom dia. Estamos ótimos. Estou lindo e maravilhoso. Isso aí, Leandrinho. Ó, então, sem enrolação, vamos começar logo. Como o título sugere, quais são as tendências de CX para 2021? Eu quero saber de vocês. Quais são, então, essas mudanças de Customer Experience que teremos para o ano que vem? Eu queria começar com você, Leandrinho. Provavelmente, né? Começam as coisas. Muito bom, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Satisfação imensa estar aqui com vocês no Digitox Global Summit 2020. Confesso que eu gostaria de estar pessoalmente para dar um abraço em todos, mas vamos lá respondendo a sua pergunta. A Gabi, ela fez uma abertura falando de transformação digital. Muitas empresas já tinham sua presença digital, outras estão começando a ter. Então, vou responder indo para esse contexto, tá, Gabriel? Sobre a transformação digital. Quando eu falo de transformação digital, um dos pilares é importante que as empresas tenham uma presença digital, ok? E tendo essa presença digital, as pessoas vão te encontrar. E uma forma das pessoas te encontrar na internet é através do Google, por exemplo. O Google, em vários sites que a gente tem de clientes, que a gente acompanha, ele responde por 90% ou até mais por cento do tráfego, dos acessos. O Google, ele tinha alguns critérios que ele considerava para poder determinar uma determinada página, um determinado site, como tendo uma boa experiência para o usuário. Então, ele considerava se o site tinha uma boa aderência a dispositivo móvel, se era seguro, se carregava rápido e algumas outras questões. Em maio de 2020, ele metrificou a experiência do usuário nas páginas, com uma novidade aí chamada Core Web Vitals. E a partir do ano que vem, em 2021, o Google vai considerar essas métricas no ranqueamento das páginas. Logo, algumas páginas vão perder ou vão ganhar posições no resultado de busca do Google. E a gente sabe que essas posições significam mais cliques, significam mais tráfego. E para resumir, essas novas métricas, o que elas vão medir? Elas vão medir o tempo de carregamento das páginas, elas vão medir a interatividade e a estabilidade visual. Aí eu queria chamar um ponto para essa estabilidade visual, que ela é incrível. Algumas pessoas que têm algumas deficiências, cara, elas podem passar mal por causa de algumas interfaces que eu chamo de ninja. Sabe as interfaces? Você vai navegando, vai aparecendo as coisas de tudo quanto é jeito. Aqui no Google vai medir também, porque não tem uma estabilidade visual, além de alguns outros critérios. Então, a grande novidade para 2021 é o Core Web Vitals do Google sendo considerado como fator de ranqueamento das páginas. Então, todo mundo está correndo atrás de se adequar para isso no próximo ano. Eu queria até aproveitar, Leandrinho, se você me permitir, Gabriel, puxar o gancho do que você traz, porque eu sempre falo o seguinte, gente, presta atenção muito no que o Google está fazendo de movimento, porque ele está dizendo para onde a gente tem que olhar. Quando a gente começa, sei lá, em 2010, a discutir sobre um pouco digital, então, na verdade, as empresas estão entrando cada vez mais no universo digital e elas discutem sobre preciso ter site, preciso ter redes sociais, preciso ter todo esse movimento. Quando a gente começa a falar de Consumer Experience, a gente vê uma mudança muito forte em que eu deixo de começar a discutir site, eu deixo de discutir só tecnologia e eu passo a ter uma discussão muito forte sobre a experiência do usuário. Até 2010, a gente tinha um foco muito grande só em tecnologia, né? A partir de agora, a gente tem um foco muito grande em experiência de consumo, porque as marcas deixaram de brigar por quem está com o site no ar,
para quem entrega a melhor experiência. Nos Estados Unidos, 2/3 das empresas já discutem o mercado através da experiência de consumo. Eles deixam de brigar quem tem site, quem tem redes sociais, para qual empresa entrega a melhor experiência para esse usuário. Então, aproveito até esse gancho que o Leandrinho traz de, olha, vamos olhar para a experiência, e isso traz a relação que está acontecendo lá fora. Isso aí faz todo sentido, Daniel. Assim, a gente tem visto nesse último ano, inclusive, um aumento de clientes trocando de marcas, né, por conta de uma experiência ruim. Então, acaba sendo uma perda de receita para as empresas. É algo que, se ela não está fazendo bem o concorrente, tá? E o cliente está vendo isso de forma muito mais ágil hoje, e para ele trocar de marca, de fornecedor, é algo muito imediato, muito fácil para o cliente. Tá? Então, trata diretamente a receita. Tá? Até aproveitando esse gancho, desculpa o Gabriel de novo, última vez, eu prometo. Até aproveitando esse gancho que o Michel falou, tem uma pesquisa que eu estava levantando aqui na hora que para fazer a apresentação. Uma pesquisa da Salesforce nos Estados Unidos diz que 71% dos clientes acreditam que as empresas que demonstram mais cuidados e empatia ganharam maior fidelidade. Então, quanto mais as empresas se preocupam com o público, maior é a taxa de fidelização. É engraçado isso, casa justamente o que a gente está falando aqui, né? Não só a fidelização, mas também até a aquisição de novos clientes, porque se eu sou um cliente, estou bem atendido, eu vou recomendar aquela marca, eu vou falar bem em redes sociais, em sites de review, então também serve como uma ferramenta de aquisição. Bom, Daniel, agora eu vou chamar você, puxando até um pouco do que você chegou a comentar, dessa influência da tecnologia. Como que a tecnologia influencia a Customer Experience? Como que o digital afeta essas tendências para 2021? Cara, eu acho que o principal, o maior ponto que afeta é o ponto de percepção, né? Eu começo a perceber que as pessoas, elas deixam de olhar a experiência banco com banco, né? Isso eu acho que já não é nenhuma novidade, a gente já vem discutindo isso pelo menos há uns 2, 3 anos, em que eu deixo de olhar para a experiência só banco com banco e passo a olhar a experiência boa em todo o contexto. Então, se eu tenho uma experiência boa de navegação num aplicativo, eu quero que essa mesma experiência se replique por todas as outras plataformas. Quando isso não acontece, isso gera para a gente uma frustração muito grande, né? E outra coisa que tem chamado bastante atenção é o tempo de resposta. Quando uma empresa coloca um serviço de um chatbot ou coisa do tipo, e ele não me responde em tempo real, isso gera também uma frustração muito grande das marcas, né? Eu recentemente, para quem sabe, eu tive Covid, fiquei 2 semanas com Covid, e eu fui procurar um laboratório para fazer o exame. O laboratório colocou um chatbot, só que na hora de confirmar a agenda, ele leva 2 dias para me responder. Toda a experiência que ele cria, ele mata ali, né? Então, isso é um ponto bem interessante, como o tempo de resposta rápida é um dos pontos que combinam hoje de forma positiva, e a avaliação como um todo, né? Não importa onde você está, você tem que entregar a melhor experiência para aquele público que está acostumado. É importante ter essa jornada do cliente com experiência contínua, né, Daniel? Em toda jornada, em vários canais. Então, nesse exemplo aí que você trouxe do laboratório, você teve uma experiência boa num canal inicial ali, que era um chat, mas no canal seguinte você não teve a mesma experiência. Né? Então, acho que é importante as empresas se preocuparem com isso, de trazer uma experiência boa e experiência excelente em todos os canais que eles estão atendendo, uma continuidade entre os canais também, que é o conceito do Omnichannel. Então, você tem aí muita gente falando de Omnichannel, né, virou uma palavra da moda, só que é difícil você ver alguém que faz isso corretamente. Tá? Então, você tem aí vários canais, mas um canal tem um contexto do cliente, tem uma informação, se você vai para outro canal, você tem que explicar de novo toda a tua demanda para a empresa. O atendente que está no segundo canal não sabe o que foi falado no primeiro canal, não tem esse contexto. Então, tem toda essa preocupação que a gente tem que ter de trazer não só a experiência contínua, mas também o contexto do que o cliente falou, do que ele precisa, para todos os canais que você está prestando atendimento. Legal isso que você falou, Michel, porque eu até anotei aqui que um dos pontos de uma boa experiência de consumo, né, para o consumidor, é a redução da repetição da informação, que você falou do Omnichannel, né? Quando você repete a mesma informação em vários pontos com a mesma marca, isso gera uma frustração muito grande. Parece que a marca são empresas diferentes e você é um consumidor diferente em cada interface. Isso eu acho que é um dos maiores problemas que algumas marcas enfrentam.
E tem até o caso de você receber respostas diferentes dependendo do canal, né? Daniel, eu vou cortar rapidinho, Michel também, porque como vocês falaram que a tecnologia, né, muitas empresas estão pensando em tecnologia e às vezes perdem um pouco o contato human to human, que é tipo assim, humano para humano, né? E eu queria saber, Leandrinho, como não perder esse contato, mesmo focando em tecnologia? Cara, acho que a gente tem que pensar tecnologia e pessoas para poder unificar. A gente dá um passinho para trás, quando a gente fala de CX, né, que é a abreviação aí de Customer Experience, ele é um grande guarda-chuva. Um grande guarda-chuva que eu vou ter ali tecnologia, eu vou ter atendimento, eu vou ter processo, uma série de coisas. Todas essas questões aqui, elas precisam ficar unificadas, como vocês falaram, para ter uma jornada única, para ter pontos de contatos similares, conversas similares e tudo. E a tecnologia, ela ajuda a agregar isso bastante. Queria voltar num ponto, por exemplo, que o Daniel mencionou, eu estou num aplicativo, vou passar para o outro, ter uma experiência diferente e tal. Como muitas empresas não se preocupam com isso, grandes players, ou as big techs que a gente chama, eu vou dar um exemplo de Google e Facebook, como que eles fazem algumas questões para tentar unificar isso e nos forçar a manter essa unidade, essa unificação. Vou te dar um exemplo. Você está no seu celular, você faz uma busca no Google por um determinado resultado, né, determinada coisa que você está procurando ali, a experiência foi boa, foi super rápido. Você clica, vai para um site, demora pra caramba. Você está no Facebook, navegando, vários links são compartilhados, foi tudo muito rápido, tudo muito legal. Você clica, vai para um site, tudo muito lento. Ou seja, essas duas empresas, dando um exemplo aqui, elas estão provendo uma experiência legal, mas levando o usuário para uma experiência que não é tão boa. O que eles sugeriram para resolver isso? O Google, ele encabeçou uma iniciativa chamada AMP, de Accelerated Mobile Pages. E o Facebook criou uma outra coisa proprietária chamada FBA, ou Facebook Instant Article. A lógica das duas é a mesma. Qual que é a ideia? Quando você implementa um código na sua página, esses dois caras cacheiam essa página nos servidores deles, de forma que, quando eu pesquiso no celular ou estou navegando, e essas páginas têm esse recurso, essas páginas abrem imediatamente por cima ali, para poder manter uma mesma experiência do tempo de carregamento. E agora, pegando o gancho que eu falei inicialmente com o Core Web Vitals, o MP ele deixa um pouco ficando em desuso, aí entra uma discussão que a gente tem levantado há alguns tempos, por causa do Core Web Vitals. Para quê? Para unificar. Cara, você tem presença digital no monte de rede social, blog, site e tudo. Então, uma das coisas que você tem que mencionar isso é ter uma mesma experiência de tempo de carregamento, de unificação, de porte e tudo mais. Então, a tecnologia ela vem para ajudar e com esses padrões fica mais fácil de medir se realmente eu estou garantindo que o meu usuário está tendo uma boa interação, uma boa experiência ou não. E, pessoal, para mostrar também como tudo isso que a gente está falando são tendências globais, uma empresa de plataforma americana de CRM, Customer, ela levantou 5 itens que eu até queria discutir com vocês, e está bem alinhado com o que vocês já até comentaram, que são tendências para 2021, que é um CX aproximado com inteligência artificial, mais empresas mudarão para uma abordagem omnichannel, 3, dados e mais dados, 4, o atendimento ao cliente fica remoto, tendência para 2021, muito por conta da pandemia, e a personalização ainda é chave para o sucesso. Então, Michel, você concorda com esses 5 itens como tendências de CX para 2021? Eu concordo, esse ponto da personalização é exatamente aquilo que eu e o Daniel a gente estava falando na pergunta anterior, né, de você ter o conhecimento do seu cliente, saber o que ele precisa em todos os canais de atendimento, então já se complementa com a ideia do Omnichannel. A parte de inteligência artificial, eu acho que você trazendo isso para o atendimento, né, a tecnologia versus humano, é uma coisa que vem a complementar o trabalho do humano. Então, se a empresa cresce 10 vezes, tá? Você não vai ter como contratar 10 vezes mais funcionários e crescer a equipe na mesma escala. A ideia é usar inteligência artificial, automações, de forma que permita que uma equipe de atendimento ou de suporte consiga atender mais clientes de forma mais eficiente, focando no trabalho que realmente requer uma inteligência humana.
tá? E deixar a parte braçal, o trabalho que pode ser automatizado com um robô ou inteligência artificial. Eu queria... Daniel? Legal. Legal. Eu Acho que uma coisa aqui, Daniel, desculpa te interromper, para fugir um pouco, mas só para trazer uma questão que é muito importante de observar. Quando a gente fala de personalização em diferentes plataformas, eu estou falando de identificação do usuário, eu estou falando de coleta de dados do usuário, tá? E com a LGPD se tornando uma realidade, é muito importante que as empresas também tenham clareza de quais dados estão sendo obtidos e o que vai ser feito com cada um desses dados. Para quê? Para que você possa garantir uma boa experiência, manter essa unificação, mas sem confrontar a lei. Agora é uma realidade que a gente tem que considerar também. eu acho que o ponto que você trouxe é bem legal, Leandrinho, porque é uma das coisas que a gente tem que se preocupar muito é realmente com dados. E quando a gente fala de dados, eu vou ser honesto que me dá um pouco de arrepio, porque quando a gente fala que a gente tem que ter dados justamente para customizar, a gente está falando de um nível de empresa que tem como fazer isso. O que às vezes me preocupa muito quando a gente tem clientes muito iniciantes ou tem pouca informação e ele quer montar um BI gigante, ele quer comparar o BI dele com o BI de um banco ou de uma empresa de investimentos, sendo que a massa de informação é muito distante, né? Então, acho que esse é um ponto interessante, mas eu concordo 100% que a customização, ele vem para ficar, tanto que a gente, em vídeo, tem trabalhado muito isso, tentar produzir vídeos em massa, customizados, acho que isso é uma coisa bem legal. Dados, eu acho que realmente vem para ficar. A segurança foi um ponto que o Leandrinho falou, eu concordo plenamente. Eu estou usando minha cola aqui do lado. Ser omnichannel, isso a experiência tem que ser total, mas uma coisa também que eu vou... eu caí, voltei. Uma coisa que eu queria dividir com vocês é também uma nova economia do low touch, né? Que é uma parada do tipo... tudo que eu puder fazer para automatizar e não ter o contato do humano, principalmente no momento físico, nesse omnichannel, então se ele puder comprar o café dele pelo celular, passar num lugar, só retirar e continuar a viagem dele, é um ponto que também é muito importante, principalmente nesse novo ciclo que a gente está vivendo. Por mais que a vacina esteja aí, muita gente sendo vacinada, eu percebo que alguns hábitos vão mudar. Quando eu tomar minha vacina, eu vou abraçar todo mundo, mas eu imagino que muitas pessoas vão criar novos hábitos sanitários, né? Novos hábitos sanitários. Então, isso é um ponto muito importante. Assim, quanto mais eu puder customizar e ter um mínimo de contato do meu usuário, do meu cliente, na interface física, eu acho que isso é um ponto positivo também. Michel, aproveitando isso daí, essa questão de hábitos, comportamentos, o que você acredita que os consumidores não vão mais aceitar em 2021? Eu acho que eles já não aceitam muita coisa, né? A gente até comentou antes que o número de churn, né, que troca de marca, está sendo muito grande. Principalmente agora com pandemia, tudo remoto, atendimento remoto. Se ele vê um atendimento, se ele percebe que ele tem um atendimento ruim, ele troca de marca. Às vezes ele troca de marca até sem saber por quê, por uma questão de sentimento. Ele sente que ele é melhor atendido em outra marca do que naquela, ele troca. Então, eu acho que a experiência do cliente realmente é o maior diferencial aí que uma marca pode ter em relação a outra, tá? Cara, fazendo um paralelo interessante, acho que um hábito, Gabriel, que eu fiquei pensando, refletindo assim, cara, por que isso só foi assim agora? Vamos dar um exemplo de um restaurante, ok? O seu prato de comida está sendo preparado, depois ele vai ser conduzido até a sua mesa. Durante todo esse percurso, cara, um tanto de gente conversou por cima, cuspiu por cima, fez um monte de coisa para aquilo ali, e depois a gente comia de boa. Então, a gente hoje no restaurante, observando assim, todo mundo de máscara e tudo, cara, a gente está comendo uma coisa muito mais saudável, cara. Sem cuspe, sem um monte de bactéria que teve da cozinha até chegar à mesa. Então, para mim, essa vai ser a grande mudança de que, cara, eu vou preferir um restaurante em que as pessoas estão em paz. Tá? Eu diria que a gente fica numa experiência boa das marcas, tempo de resposta também positivo.
A informação disponível, eu acho que é um ponto que a gente hoje está muito criterioso. Se a informação não está fácil ali para a gente de um produto ou de um review, a chance de não consumir é grande. E uma coisa que eu gostaria é que a gente não tolerasse mais fake news, mas eu acho que aí é mais um sonho do que é a realidade. Mas para as marcas, eu vejo muito essa preocupação de deixar muito claro todas as informações, os reviews e dados, né, para que o usuário possa se sentir seguro na hora de comprar. Quanto mais informação, menor a probabilidade de devolver um produto. E, pessoal, como que essas mudanças elas vão afetar, por exemplo, os processos e a cultura dentro da empresa? Bom, então vou começar, vai. Tá todo mundo no silêncio aí. Eu acho que a cultura, o primeiro ponto que vai mudar na cultura é pensar que a gente vai viver no não contato físico, né? É pensar que as empresas hoje, elas precisam ter todas as suas informações, os seus dados em nuvens e entregar uma experiência que, independente de onde a pessoa esteja, ela consiga ter experiência se ela estivesse ali no local físico. Eu acho que a grande tendência e a cultura da maioria das empresas é essa, é pensar que não existe mais barreiras físicas para que o negócio aconteça e que o negócio possa acontecer em qualquer momento. A gente aqui na Putz, a gente tem um escritório que fica em Minas, mas tem eu que estou em São Paulo, tem gente que está em outro estado, e a gente consegue hoje trabalhar uma empresa local de forma nacional. Né? Então, a gente consegue atender o Brasil inteiro, tendo uma equipe distribuída pelo Brasil inteiro. Então, isso é uma coisa muito parte do processo atual, né? E eu acho que isso não volta. Eu acho que a partir de agora isso só permanece, né? A gente tem o digital que está acontecendo no Brasil e Portugal ao mesmo tempo. Então, eu acho que essa percepção de não existe mais horário local, não existe mais a barreira física, agora somos uma unidade global. Pegando um gancho, Daniel, nisso daí, cara, e respondendo ao Gabriel lá, cara, eu tinha um hábito, que é o seguinte, hoje nós somos quase 50 pessoas na empresa, todo mundo ficava no mesmo escritório, e eu não começava a trabalhar, eu não sentava na mesa, abria o computador sem antes fazer uma coisa. Eu passava em um por um, cumprimentava um por um, todo mundo dava bom dia, apertava a mão ali, pá. Depois que eu fazia todo esse processo, eu sentava e começava a trabalhar. Era o meu hábito diário, todo dia no escritório fazer isso. Isso para mim foi a coisa mais chocante, porque eu comecei a ter um chat, não dava, cara, era diferente num chat ali para todo mundo, passei a dar um oi, um bom dia global para todo mundo da empresa, essa foi uma primeira mudança de hábito. Consequentemente, hoje a gente está numa situação semelhante, a gente tem profissionais no Sul, no Centro-Oeste, no Sudeste, no Nordeste, está faltando a região Norte. Então, a gente começou a ter uma diversidade, cara, cultural também, geográfica, está muito interessante. Então, essa é uma principal mudança de hábito. E para o ano que vem, com a vacina, a gente vai passar a conviver com o modelo híbrido. Então, a gente não vai ter um escritório grande como a gente tinha mais, não, vai ser uma coisa muito menor, vai ser mais uma espécie de um QG ali. Então, acho que essa é a principal mudança que aconteceu conosco e com várias outras empresas também. Eu queria só acrescentar, antes de passar a vez para o Michel, um outro ponto importante é a saúde do colaborador. Isso é um outro ponto que as empresas estão tendo que se preocupar muito. Por mais que as pessoas estejam em casa e estejam seguras, principalmente quem está fazendo home office, tem outros problemas gigantes que as empresas estão tendo que lidar para dar o máximo de segurança e estabilidade para que os seus colaboradores possam contribuir de forma plena. Esse ponto aí é bem importante, Daniel. Michel, vou acrescentar a pergunta também do Daniel, porque uma das tendências globais de marketing 2021, de acordo com a Deloitte, é a experiência humana, né? Então, você vê a importância da experiência humana, se preocupar com a saúde, se preocupar de forma humana com as pessoas. Eles definem assim: organizações devem se ver como entidades humanas que se espelham e apoiam os valores daqueles que foram criados para servir. E a experiência humana é movida por valores, emoções e ações. E a confiança é a base da experiência humana. Então, se você encaixar tudo dentro dessa pirâmide aí, você consegue trazer uma boa experiência para o seu consumidor. Sim, então, assim, tem o Customer Experience, que é o tema da nossa conversa aqui, mas é importante também você pensar no Employee Experience,
tá? Na experiência do funcionário. Ele não vai conseguir dar uma experiência boa para o cliente se ele não tiver uma experiência boa dentro de casa. Teve muita mudança forçada pela pandemia, equipe sobrecarregada, aumento de demanda, adaptação ao trabalho remoto. Ele tem que manter um serviço de qualidade sem necessariamente ter que aumentar a equipe, tá? Então é importante investir na experiência do funcionário, na saúde dele, né? Não só saúde física, mas também mental, motivação, engajamento. Tudo isso vai refletir no final, na ponta que é o cliente final, na experiência do cliente final. Então é importante também focar nesses pontos. Cara, esse ponto é tão interessante. Se a gente pegar uma empresa como a Ambev, por exemplo, tem um histórico de cobrança de meta muito excessiva, muito pesada. Eles lançaram recentemente uma diretoria de saúde mental, né, marcando aí uma mudança de chave bem interessante na empresa, que vai ao encontro disso daí. E com a pandemia, cara, eu acho que isso ficou ainda mais necessário, porque hoje nós não estamos vivendo um home office. Daniel, Michel e eu, a gente está em casa, mas isso não é um home office. Isso é um confinamento que a gente está vivendo, que é completamente diferente, né? Então, a gente não tem lazer, a gente não está se distraindo, está todo mundo trabalhando muito. Eu já trabalhava, cara, normalmente 12 horas por dia. Hoje está dando 14, está dando 16. Cara, não tem cabeça, não tem ser humano que aguenta isso. Então, esse cuidado com as pessoas vai ser bem interessante. E tem uma coisa que me fez refletir muito, cara, é algo que eu vou levar para o ano que vem, eu estou maturando isso muito. Eu ouvi um podcast do Rodrigo, lá da Wine, e a Wine, a empresa de vinho, ela tem uma cultura muito forte de, ao contrário de customer first, employee first. É uma mudança de chave, cara, que isso é massa, e eu gosto muito quando as pessoas pensam na contramão de tudo. Basicamente, qual que é a lógica? Quando você pensa no funcionário, no colaborador, primeiro, a experiência do cliente vai refletir a partir disso. Então, quando você pensa somente e unicamente no cliente, você está deixando também de pensar no seu time, que é quem vai ser o ponto focal, que é quem vai ser o ponto de contato do cliente. Então, é uma mudança interessante, assim, que a gente sempre fala do funcionário, do colaborador, mas muitas empresas deixam isso em segundo plano, porque pensa no cliente primeiro. Só que quem vai atender o cliente é a gente, cara, é um ser humano. Então, é uma mudança, assim, bem interessante. Acho que é uma principal coisa que me fez refletir, tem me feito refletir a respeito disso. É algo que eu queria compartilhar e algo que eu vou levar para o ano que vem também, para repensar algumas questões. Ó, Daniel, Leandrinho e Michel, eu gostaria muito de continuar conversando com vocês aqui horas e horas, porque realmente o papo é muito bom e rende muito, né? Mas nosso tempo já está pegando aqui. Mas fique aí, você que está assistindo a gente, o Digitalks Global Summit está começando apenas agora, está começando hoje, a gente está na parte da manhã aqui no Brasil, em Portugal, já foi o Digitalks Expo Portugal, agora iniciando o palco Digitalks Executive. Amanhã também tem muito mais, são 24 horas de conteúdos intensos. Então, assim, esse é apenas um pouquinho e eu quero que você continue assistindo a gente todo esse programa, toda essa programação de eventos. É isso aí, pessoal. Daniel, Leandrinho, Michel, obrigado pela participação de vocês. Obrigado a você que assistiu a gente e até uma próxima. Valeu! Tchau, pessoal. Obrigado.